Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meriba e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor nosso Deus, Deus grande, Deus poderoso, nesse momento nós te louvamos, Pai, nós glorificamos o teu nome, pois tu é merecedor disto. A tua palavra, Senhor, ela nos mostra que o Senhor é o único digno de honra e de glória no céu e na terra. Pai santo e justo, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado que vive e que reina para todo sempre, é que nós nesta noite estamos, louvado seja Deus, na tua presença, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Pai santo e justo, em nome de Jesus, nesta noite, abençoa, Senhor, cada servo teu que aqui chegou para ouvir a tua palavra, para se alimentar com ela, Pai, se alimentar dela, porque diz a tua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Pai, no nome de Jesus, o poder é teu, a autoridade, tudo te pertence. Não temos nada, mas tu tens tudo, Pai, para nos dar. Pai, nos abençoa nesta noite. Toma em tuas mãos a nossa vida. Fala conosco, Pai, profundamente ao nosso coração por meio da tua palavra. A palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua, Pai. Faz conosco como tu queres. Pai, usa simplesmente
a mim como instrumento nesta noite em tuas mãos e como canal de bênção para a tua igreja nesta noite. Pai, sê conosco, pois nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus, e as palmas louvem ao Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos, nesta noite, nós estamos na presença do Senhor, nosso Deus. Um Deus que é digno de honra e de glória no céu e na terra. Um Deus que continua conosco na nossa vida e que, se não fosse as misericórdias do Senhor, louvado seja Deus, não sei como seria a minha e a sua vida. Louvado seja Deus, não sei como estaria a minha e a sua vida nessa noite desse dia se não fosse as grandes misericórdias do Senhor, nosso Deus. Hoje nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, participando de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. O louvor, louvado seja Deus, que possa vir do nosso coração para, louvado seja Deus, poder agradar o Senhor nosso Deus. Nós tínhamos, meus queridos, louvado seja Deus, vários textos bíblicos que poderíamos, louvado seja Deus, usar para trazer uma palavra nesta noite, nesse culto de louvor e adoração a Deus. Vários textos bíblicos. Louvado seja Deus. Eu vou citar apenas 3 para os irmãos que poderíamos usar diante de vários textos que tem, que se encaixa num momento como esse, num culto, louvado seja Deus, que podemos dizer intitulado louvor e adoração. Louvado seja Deus. Nós temos 3 textos que poderíamos usar. Nós temos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23 e o 24. Louvado seja Deus. Nós temos também um texto que foi o que nós lemos no Salmo 95 e no versículo 1 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos, louvado seja o nome do Senhor, até o 11. Mas nós temos esses 3 textos. João, capítulo 4, Salmo 95, Romanos 12. Louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 1. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4 e no versículo 23 e o 24,
o texto central, ele mostra e apresenta, onde Jesus ensina sobre os verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus, ele fala com a mulher samaritana, o encontro que ele teve com ela. E no versículo 23 e no 24 ele fala dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 95 destaca a transição do louvor, cantar com alegria, para a adoração. Assim está escrito: nós prostramo-nos e ajoelhemo-nos diante do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos observar Romanos capítulo 12, o versículo 1, lá explica que a verdadeira adoração é oferecer a nossa própria vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então são três textos que poderia ser usado qualquer um deles para trazer uma palavra falando de adoração ao Senhor, nosso Deus. E nós escolhemos o Salmo 95. Louvado seja Deus. E temos lido ele. Louvado seja Deus, para a nossa meditação nesta noite. E falar um pouco da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor e adoração. Nesta noite nós temos ouvido bastante louvores que foram entoados para adorar o Senhor. Se adora a Deus com louvor. Mas nós temos que entender que o foco principal da mensagem também é mostrar para nós a diferença entre o louvor, cantar, e a adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque cantar, louvar, há uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes pode simplesmente cantar um hino, mas não está louvando a Deus. Quando aquele cantar não sai do nosso íntimo, do mais profundo do nosso coração, mas ele sai da nossa boca e não há uma intenção de
de apresentar, de entregar aquilo para o Senhor, mas há uma intenção de se apresentar, muitas das vezes, para si próprio, para as pessoas, até mesmo para mostrar que ele canta bem, ele pode fazer aquilo melhor do que qualquer uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria falar para a igreja nesta noite que esse não é o cantar, não é o louvor que o nosso Deus vai receber e vai abençoar aquele que está cantando, louvando. O cantar, o louvar que Deus vai receber, meu e seu, é aquele que sai do mais profundo do nosso coração, e a intenção dele é honrar a Deus. A intenção é de louvar a Deus porque reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e é merecedor da nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém mais é digno de honra e de glória no céu, na terra, só o nosso Deus. Eu costumo sempre citar um versículo que está no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 1. Nós vimos que João, ele ouve ali no céu uma voz que... Esta voz era como que fosse de uma grande multidão. Imagine, meus queridos, como seria a voz de uma grande multidão. Eu acredito que não seria um local, um lugar, um ambiente aonde tivesse todos calados. Não. A voz de uma grande multidão. Com certeza seria um grande barulho e muito forte. João diz que ouviu ali no céu como que fosse a voz de uma grande multidão, e esta voz dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao Senhor, nosso Deus. Quantos vieram adorar o Senhor nesta noite, dê um sinal. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor com uma linda salva de palmas. Louvado seja Deus. Porque aonde há adoração a Deus, também há um movimento santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde não é só o barulho que vai ser apresentado, ou Deus receber como adoração, não, porque Ele conhece o coração de quem está adorando. Não tem como nós fugir, não tem como apresentar um louvor, alguma coisa para Deus, para adorar o Senhor, e Deus olhar para mim, para você e ver que não é a adoração que Ele queria receber de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 146, no versículo 1 ao versículo 2, diz assim: louvai ao Senhor, minha alma, louvai ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a expressão de um homem que tinha um prazer, que tinha a vontade de louvar a Deus de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma. Louvai ao Senhor. Meus queridos, nesta noite, Deus ainda continua conosco. Deus ainda continua conosco, buscando, procurando sempre alguém para adorar. Sempre alguém para adorar Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Porque só Deus conhece o coração, mas quando os irmãos louvam, a gente sente, né, a presença de Deus. Deus conhece o coração, mas tem momento, irmãos, que a gente sente a presença de Deus com o louvor dos irmãos, com uma pequena saudação, com um momento muito pouco e simples de uma oração feita por um irmão. Muitas das vezes sentimos a presença de Deus em simples palavra, que alguém recebe a oportunidade e muitas das vezes não consegue nem se expressar bem. Mas não se preocupe com isso, porque para Deus receber o nosso louvor, a nossa oração e a nossa adoração não é por saber falar bem, não é por saber pronunciar uma palavra bem pronunciada, não. Ele vai receber a nossa adoração quando ela vier do mais profundo do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Louvado seja Deus, assim disse o salmista. Louvado seja Deus. Que nesta noite, meus queridos, essa mensagem, por mais simples que seja, possa ficar gravado no mais profundo do nosso coração. E nós possamos a cada dia entender que Deus procura os verdadeiros adoradores, para que eu adore a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a diferença entre o cantar, o louvar. Louvado seja Deus, quando ele vem do coração. Esse louvor, louvado seja Deus, é para adorar o Senhor. Deus recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Quando louvamos para se apresentar para o homem, para mostrar até que somos capazes, isso não funciona para Deus. Deus não recebe como adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a diferença do louvor que Deus recebe como adoração do adorador, e o louvor, o cantar que Deus não recebe como adoração.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvor e adoração. Quando nós chegamos na casa do Senhor, louvado seja Deus, para adorar, somos orientados pela própria palavra. Guarda o teu pé quando entrares. Louvado seja o nome do Senhor, na casa do Senhor. Aqui, meus queridos, é um lugar que foi consagrado, foi preparado para a adoração ao Senhor. Esse local aqui não foi consagrado para um outro propósito. Não foi consagrado por um outro motivo. O motivo é esse. Ele foi consagrado para a adoração ao Senhor nosso Deus. É tão maravilhoso estar nesse lugar, muitas das vezes depois de um dia de trabalho, um dia de ocupação que os irmãos passam, nós passamos, e muitas das vezes se atribulamos. Tem momento que tem dia mais difícil do que outro. Tem dias que a gente se decepciona mais do que outros. Louvado seja Deus no nosso dia a dia, na luta. Mas eu queria dizer para a igreja nesta noite que só há um que nunca decepciona a mim e a você, e não tem nem perigo de nós chegar aqui atribulado, porque Deus o atribulou. Isso não vai acontecer. Nós podemos chegar aqui atribulado pelas nossas lutas, pelas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Louvado seja Deus. Mas chegar aqui atribulado porque o nosso Deus nos decepcionou, isso não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é conosco na nossa vida todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor e adoração a Deus é muito maravilhoso. Eu já queria até pedir no Evandro para que depois desta palavra ele possa louvar o Senhor com muita, sendo grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Nós sabemos, irmãos, que a fragilidade do homem, ela é notória, a gente nota, a gente vê. A fragilidade nossa. Mas uma coisa é certa: quem fortalece a mim e você é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Esses são os que esperam no Senhor. Muitas das vezes a dificuldade para nós é tão grande que faz nós se esquecer de que há um Deus no céu que promete fortalecer a nós quando nós estamos nos momentos de dificuldade. E muitas das vezes, irmãos, passamos por uma dificuldade e Deus está tão pertinho, querendo abençoar, e muitas das vezes nós se esquecemos.
Aquela tribulação, muitas das vezes, ela faz com que a gente se desconcentre, se desligue de Deus, e isso é o perigo. Mas Deus está bem pertinho. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós não reconhecemos isso. O Deus dos milagres está perto de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada que, por mais que Jesus tivesse feito muitos milagres e que foi visto por muitas pessoas, pelo povo, mas nós vemos que muitos deles não conseguiram entender. Não conseguiram entender que aquela obra, as obras, os milagres que Jesus fazia, tudo aquilo que era feito é porque Deus era com ele. Mas a Bíblia mostra um homem, Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, que quando houve ali o encontro de Nicodemos com Jesus à noite, Nicodemos, ele disse: eu bem sei que tu és mestre vindo de Deus, e que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Nicodemos reconheceu que os milagres que Jesus fazia, ninguém podia fazer se Deus não tivesse ali no negócio. Então, se nós servimos a Deus, o nosso Jesus ainda continua sendo o Deus dos milagres. Louvado seja Deus. Ele é o único que pode tirar o fardo pesado que eu e você está carregando, uma tribulação, uma angústia, uma decepção. Louvado seja Deus. Quando nós se aproximamos do Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Se nós clamarmos a Ele, Ele está de braços abertos para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Basta tão somente nós adorarmos o Senhor. Quem disse que no momento de dificuldade nós não conseguimos adorar o Senhor? Conseguimos. A Bíblia mostra exemplo de pessoas que no momento de dificuldade eles adoraram o Senhor e receberam bênção. Nós vemos Ana no auge da sua angústia, ela clamou ao Senhor e recebeu a sua bênção que ela queria. Deus o entregou. Louvado seja o nome do Senhor. E ela estava orando, bastante angustiada, e Deus mesmo assim ouviu a sua oração. Ela clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração e entregou aquilo que ela buscava do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse que no momento de grande aflição não podemos adorar? Vemos o exemplo de Paulo e Silas. Louvado seja Deus, que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, ali ele registra. Louvado seja o nome do Senhor. O momento em que Paulo e Silas estavam ali presos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 25, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Quem disse que estando no momento difícil não pode louvar, não pode orar? Pode sim.
Louvado seja Deus, mas muitas das vezes, irmãos, nós se atribulamos tanto, como falei agora há pouco, se esquecemos. Se esquecemos que há um Deus no céu, que pode acalmar a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós não clamamos ao Senhor, não adoramos a Ele naquele momento, porque dizemos que está muito difícil, o momento não é bom, e não temos cabeça para adorar o Senhor, o momento não é bom. Mas nós vimos um exemplo de pessoas que no momento difícil eles adoraram o Senhor. E no versículo 26 do capítulo 16 de Atos diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quando Paulo e Silas oravam, cantavam hinos de louvor a Deus perto da meia-noite. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela mostra que houve ali um grande terremoto que abalou os alicerces do cárcere. Louvado seja Deus. Abriram-se as portas, deixando ali para quem quisesse fugir, podia fugir. Mas o homem de Deus, Paulo, não fugiu, porque preferiu aguardar e resolver as coisas dentro da normalidade. Mas ali foram abertas todas as portas da prisão, e qualquer um preso que quisesse fugir, louvado seja o nome do Senhor, poderia fugir. Deus respondeu o louvor, a oração como adoração a Ele, e respondeu promovendo ali um grande terremoto. Eu queria dizer para a igreja nesta noite, não importa o momento, a dificuldade que o adorador está passando, mas Deus pode fazer um rebuliço grande, mover a pedra, louvado seja Deus, que está no caminho, derrubar as muralhas e fazer, louvado seja Deus, um milagre, fazer com que aconteça a mudança que eu e você precisa naquele momento. O problema, a dificuldade ser resolvida, porque a mão de Deus entrou em ação para abençoar, louvado seja Deus, o seu servo. É assim que Deus faz. Basta tão somente adorarmos ao Senhor, louvado seja Deus, do mais profundo do nosso coração. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver, assim diz o salmista, louvado seja Deus. E com esse versículo, louvado seja Deus, com esta palavra eu encerro a mensagem desta noite, agradecendo a Deus por tudo, louvado seja Deus, e convidando o diácono Evandro para louvar o Senhor nesta